Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor hoje está em João capítulo 14. E no versículo de número 1. E a palavra de Deus diz assim: não endureça o vosso coração. Crede em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos o lugar. E se eu for e preparar-vos o lugar, virei outra vez para vós e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, conhecereis o caminho. E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podem nós saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conhecereis e tendes visto. E disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e nos basta. E disse Jesus: Eu estou tanto tempo convosco e não tendes conhecido? E Felipe: Quem crê em mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ou menos por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e farás maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedir em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se amar, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me vereis, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou no Pai, e vós estáis em mim, e eu em vós. Até aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Palavra tremenda.
que o Senhor nos concedeu para o dia de hoje. E o Senhor deu essa palavra. Se eu tivesse uma lousa aqui, eu ia desenhar para vocês entenderem como que o Senhor me deu essa palavra. O Senhor me colocou num cruzamento de duas vias e tinha um retorno, tinha uma saída e tinha um outro caminho que dava acesso, tipo assim, uma para a direita e uma para a esquerda. Mas a que ia para a esquerda não tinha acesso para voltar para a direita. Então, quem fosse naquele caminho simplesmente ia somente para a esquerda. Então, como eu não tenho uma lousa, eu vou deixar assim na memória de vocês esse cruzamento de vias, aonde tinha as opções de retornar, de caminhar adiante e ir para a esquerda, somente para a esquerda, e uma opção para ir para a direita e somente para a direita. E eu orei e falei com o Senhor no meio da noite o que significava, e logo depois o Senhor me mostrou demolindo uma casa com as paredes muito grossas, e as paredes da casa nem parecia tanto uma parede, mas sim uma muralha. E o Senhor mostrava aquelas muralhas sendo derrubadas, e somente um canto assim que faltava para ser derrubado. E estava no processo de finalização da derrubada daquelas muralhas, daquelas paredes muito bruscas, o qual a gente se encontrava dentro daquelas paredes. Então só faltava um pouquinho. E eu levantei e falei com o Senhor, orei por essas duas visões que o Senhor deu, e o Senhor mostrou essa palavra, que Ele é o caminho. Então, quando eu vou falar um pouco sobre essa parte, e o texto mostra justamente que na casa do Pai tem muitas moradas. E ele disse que ia preparar o lugar e depois voltaria novamente para nós, para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele. E como ele está no Pai, nós estaríamos junto com ele e ele junto conosco. Então ali nós poderíamos ver Deus face a face. E ele disse que prepararia o lugar e não deixava nós órfãos, porque os discípulos, quando ele falou que ele ia para o Pai, os discípulos ficaram apavorados. E ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar, eu vou mandar outro Consolador para vocês, que é o Espírito da Verdade. Então, justamente nessa parte que nós podemos frisar a nossa mensagem, a nossa palavra que aqui está. Então, quando ele diz que ele é esse caminho, lembra que a visão que eu tive, a pessoa que pegasse aquele caminho que não tinha retorno, ele somente podia ir para a esquerda, mas lá adiante tinha um contorno. Então, quando eu vi essa situação, a palavra veio diluída, assim, para que nós falássemos a respeito disso nesse dia de hoje. Então, quando nós estamos num caminho, nós estamos praticamente certo que aquele caminho vai dar certo, vai dar tudo conforme nós pensamos. Só que quando você se depara com a situação, você olha e vê que aquele caminho não é o certo. E que se você continuar, você só vai para a esquerda. E não tem outra saída. Você tem que continuar
tocando o caminho, por aquele caminho na esquerda mesmo sabendo que está errado. Por quê? E daí quando eu olhei esse trecho, que era um trecho pequeno, que tinha para trás, mas o caminho de volta não tem como nós retroceder, porque esse pedaço que a gente passou despercebido, a ponto de chegar naquele lugar e analisar que aquele caminho estava certo, esse pedaço de tempo que nós não entramos no caminho certo, esse pedaço de caminho que nós não entramos no caminho certo, esse pequeno pedaço é o tempo que nós gastamos até aqui. Então, como nós não temos jeito de voltar no tempo, mas nós vimos que o caminho está errado, o que nós temos que fazer? Nós temos que iniciar uma caminhada de conhecimento e de entendimento. E ele disse na palavra: se me amar, guardarei os meus mandamentos, porque as palavras que eu falo, não falo de mim mesmo, mas sim de Deus que está em mim. Então, nós paramos, analisamos o caminho e vimos que aquele caminho não está certo. Mas não tem outra saída. Nós temos que continuar naquele caminho. Que caminho é esse? Aí é o processo que nós temos para nós enfrentar nossa família, enfrentar os desafios, enfrentar as pessoas que estão indo naquele mesmo caminho na nossa frente, pessoas que vêm atrás de nós empurrando. Imagina você numa via, num lugar que você está numa viagem, num período, e você se encontrou perdido. E você sabe que o seu caminho é para cá, mas agora você tem que ir para lá, para depois achar uma rotatória e voltar. Então quem dirige entende o que eu estou falando. E quem não dirige, eu vou esclarecer para que fique mais claro. Então esse é o tempo que nós analisamos o caminho, sabe que o caminho é para lá, mas aonde nós estamos não tem acesso para cá. Nós temos que continuar no percurso que nós estamos. Esse percurso chama família, esse percurso chama adversidade, esse percurso chama preparação, esse percurso traz para nós amadurecimento, esse percurso traz para nós frustrações e muito mais a atenção. Até nós chegar na rotatória, para nós voltar sentido certo, mas ainda nós não chegamos aonde nós devíamos estar dali para frente, é justamente esse processo, que é o processo de preparação, é o processo que nós arrependemos dos nossos pecados, é o processo que a nossa atenção, ela volta para nós. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes, de eu estar fazendo algo, ou falar algo, e quando acabar de acontecer isso, eu perceber que aquilo que eu fiz vai me trazer uma vergonha. A pressão sobe, se você tiver com sede, a sede desaparece, se você tiver com fome, a fome desaparece, você começa a suar, você começa a ter batedeira no seu peito. Por quê? Porque ali você teve um encontro com a realidade da vida. Então, agora nós estamos marchando em meio a esse caminho que parece ser contramão, para que nós possamos pegar o caminho na mão certa, no sentido certo, porque aonde nós vamos chegar triando nesse caminho. Jesus disse que ele ia preparar o lugar e voltaria para nos resgatar. Mas esse lugar também depende de nós, porque os planos de Deus é salvar todo mundo, mas nem todos querem a salvação.
Talvez a maioria almeja isso, mas não se prepara para isso. É diferente. Então, como nós vamos criar esse caminho contramão, esse caminho aonde nós fazemos a rotatória e agora nós estamos voltando para o sentido certo. Mas até nós chegar nessa rotatória, a nossa frustração é grande. Por isso que fala de conversão, como nós cantamos no hino ali. Arrepender-me não quis, converter-me também não, mas muitas vezes fazemos no distúrbio, e daí quando nós nos encontramos com a espada da lei, com a situação, aí nós temos que correr e refugiar em Cristo. É justamente o período que nós alcançamos a rotatória. A partir do momento que nós fizemos a rotatória, nós começamos a nossa conversão. Aí nós estamos vindo no lugar certo, do lado certo, sentido certo, mas ainda não chegamos ao nosso destino. Então, esse é um período que nós vamos continuar caminhando rumo ao sentido certo, para que nós possamos chegar no dia do Senhor, no dia da redenção, no dia que nós encontrarmos o Senhor. Então ele disse que na casa do Senhor, do Pai, tem muitas moradas. E eu fico pensando, isso passa tão firme na nossa cabeça, ficar pensando como que é as moradas celestiais. Então isso dá para nós refletir bastante, guardar os mandamentos de Jesus, para que nós possamos realmente marchar nesse caminho. Mas e essa casa, Cláudio, para nós falar rapidinho, essa casa que você viu sendo desmanchada e somente uma parte faltava para derrubar todas as muralhas, porque quando você está dentro de um galpão como esse aqui, com a porta fechada, você está preso por essas paredes. Mas quando essas paredes elas são removidas, você pode olhar o seu horizonte e você se sentir livre. Então, essas paredes grossas que foi demolida e que só faltava uma parte, é justamente o mesmo trajeto, o mesmo período da rotatória ao destino final nosso. Então, esse é o período que Deus tem para a nossa vida, para derrubar todas essas paredes, para que nós sejamos livres, para que nós possamos viver o amor em Deus, e esse resíduo que estava faltando lá para desmontar. Isso, como era uma casa antiga, como era muralhas fortes, ela tem fundação forte. Então, é justamente isso que tem na nossa vida. Muitas vezes nós temos coisas antigas que tem que ser removidas da nossa vida, porque se nós somos a casa, o templo do Espírito Santo, nós temos que lapidar, derrubar todas essas muralhas, arrancar todos os tipos de fundamento que ficou na antiguidade, no nosso passado, para que nós possamos viver livre, sem parede que nos impede de servir a Deus, sem paredes que nos impede de ir avante e sem paredes para que nós possamos ver o horizonte que é Cristo. Cristo é o nosso horizonte. Não vem a pessoa que fala assim, fulano está desnorteado. Então, uma pessoa desnorteada é uma pessoa sem horizonte, uma pessoa sem visão lá na frente. Tem aquela parte, há uma luz no fim do túnel. Jesus é essa luz no fim do túnel da nossa vida.
ainda que a nossa vida nós passamos por algum processo, o Senhor está conosco. E vamos mais além. Nesse período, os discípulos começaram a falar para ele a respeito de mostrar o Pai, e ele falou para os seus discípulos: do jeito que vocês estão comigo, vocês estão me vendo, vocês vão ver o Pai está em mim. Então os discípulos começaram com essa dúvida, e ele deixou eles mais tranquilos ainda. Olha, tudo que vocês pedirem para o meu Pai em meu nome, eu farei para que o meu Pai seja glorificado no Filho. E tudo que vocês pedirem, alguma coisa eu farei. Eu farei. Mas aqui tem uma condição: se me amar, guardareis os meus mandamentos. Então, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós entramos e recebemos o Espírito da verdade. E quando nós estamos com esse Espírito, nós não deixamos as coisas das trevas prevalecer na nossa vida. E para concluir essa situação, essa palavra, ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse Consolador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco todos os dias. Então, a palavra lá nos ensina a nós não entristecer o Espírito Santo, porque esse é o Espírito da verdade, é o Espírito de Deus, é o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus como uma pomba. Então, esse é o Espírito que habita em nós. E por isso, Deus chama a nós. Se nós estamos numa encruzilhada e nós estamos vendo que o caminho não está certo, Ele chama nós para uma conversão, para que nós retornamos e trilhamos o caminho no sentido certo, com todas as muralhas arrancadas, com nenhuma parede para nos impedir e com o Espírito Santo para nos guiar pelas veredas da justiça de Deus. Amém? Eu agradeço a Deus por essa palavra. Gostaria de pegar o capítulo inteiro e falar detalhe por detalhe, mas como nós falamos que o nosso culto hoje ia ser voltado para a oração, e nós vamos orar agora. E eu chamo você, convido você a se colocar de joelho e realmente trocar o seu coração diante do Senhor, porque há uma batalha, há tempo para nós buscar o Senhor. E é com esse objetivo que nós estamos aqui. O objetivo de buscar o Senhor para quebrar todas essas muralhas, para que nós possamos lidar com esse trecho do nosso caminho, que muitas vezes nós vamos encontrar dificuldade até nós chegar ao tempo de se converter, se fazer a conversão e andar somente no rumo certo. Porque muitas vezes o nosso coração, ele é enganoso. E muitas vezes nós deixamos ser levados por pensamentos, por atos, por atitudes, e principalmente pelos desejos do nosso coração, pelas fraquezas da nossa carne. Vamos orar? Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço, Senhor, por esse rico privilégio, essa hora
que nós estamos aqui consagrando a nossa vida a Deus através da Sua palavra. Muitas coisas o Senhor vai falar conosco durante essa semana, através dessa palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, nós pedimos de acordo com a Tua palavra, Senhor, tudo aquilo que pedir crendo, o Senhor nos faz, e nós pedimos no Teu nome, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Ó Deus, no nome de Jesus, meu Pai, nós nos encontramos muitas vezes enfraquecidos na fé, muitas vezes nós nos encontramos debilitados sobre os nossos pensamentos, muitas vezes nós nos encontramos desanimados, muitas vezes nós buscamos força no Senhor, mas muitas vezes a força que nós buscamos no Senhor, com a nossa fraqueza, fragilidade, parece que nós não encontramos essa força. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós temos que ser real aquilo que nós estamos sentindo. Nós temos que colocar o nosso pensamento diante do Senhor e falar realmente aquilo que nós pensamos, aquilo que o nosso coração está nos afligindo. Ó Deus, muitas vezes as ondas do mar da vida têm tentado nos afogar, têm tentado nos levar para trás. Muitas vezes tem batido a água no nosso peito e tem empurrado nós para trás, tem feito nós atrasar a nossa caminhada. Muitas vezes, Senhor, vem o desânimo, vem a falta de sono, muitas vezes vem a dúvida, muitas vezes vem a falta de fé, muitas vezes vem aquele desencorajamento, aquela moleza e aquela preguiça de orar, aquela preguiça de falar com o Senhor. Tudo isso nós passamos, ó Deus, muitas vezes diariamente. Muitas vezes a nossa alma nos encontra abatido. Muitas vezes nós nos encontramos dentro de nós mesmos. E quando nós olhamos para nós, nós podemos ver como se fosse um vazio dentro de nós. Nós sabemos que o Senhor nos preenche, o Senhor nos traz alegria de viver, o Senhor nos traz a força para nos levantar de manhã cedo e pegar o caminho para o trabalho, pegar as coisas para fazer dentro de casa. Então, ó Deus, muitas vezes nós encontramos dessa forma e nessa noite nós clamamos, Senhor, a Sua graça, a Sua misericórdia. Ó Deus, nós estamos passando por uma batalha espiritual, nós estamos passando por muitos assombros noturnos, nós passamos por grandes tribulações. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Tua presença, o Teu poder, a Tua graça, Senhor. Buscamos em Ti, Senhor, toda essa riqueza, essa força. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor visite os nossos pensamentos, que o Senhor visite a nossa família, que o Senhor toca, Senhor, nas nossas finanças e abençoa, Senhor, prosperando. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor cura as pessoas que estão enfermas sobre a nossa volta, sobre a nossa família. Nós pedimos, Senhor, a libertação de muitos daqueles que nós conhecemos e muitos deles familiares, pessoas envolvidas com drogas, pessoas envolvidas com um laço de prostituição, pessoas envolvidas com entorpecentes e coisas que não te agradam, Deus. Nós clamamos pela nossa família. Ó Deus, no nome de Jesus também, nós nos levantamos a nossa voz para pedir para o Senhor
que o Senhor repreenda e cancele todo tipo de ritual que estão fazendo por esse ano de eleições. Então, ó Deus, sabemos que o inimigo se levanta contra tudo e contra todos. O inimigo se levanta contra a família. O inimigo se levanta contra as nossas finanças. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, cancela, Senhor, toda a oferta de sangue, todo tipo de animais, todo tipo de sangue de crianças inocentes, sobre sangue indevido a colocar nesses rituais oferecidos para Satanás e demônios. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor, e nós colocamos a nossa vida em Ti, Senhor. Então, eu peço, Senhor, que o Senhor revista nós com as armaduras do Teu Espírito Santo, com as couraças do Teu poder, com as benevolências da Tua misericórdia. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, começa a repreender, Senhor, o devorador que assola o nosso salário. Senhor, no nome de Jesus, Pai, aquela comida que muitas vezes azeda do nada e ela é feita, preparada como as outras. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, repreende, Senhor, essas panelas que estão sendo tocadas por um inimigo, pelo devorador, pelo inimigo que faz consumir o nosso alimento. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, adentra, Senhor, sobre a nossa casa e toca, Senhor, firmemente nos nossos corações. Senhor, começa a sarar, Senhor, os nossos corpos, começa a sarar, Senhor, as feridas, Senhor. Começa a curar, Senhor, e arrancar, Senhor, essas raízes impregnadas, esses fundamentos, Senhor, dessas paredes alojadas à nossa volta, e nós sentimos como se estivesse preso, como se estivesse fincado naquele lugar, e muitas vezes nós não temos força para se movimentar. Então, ó Deus, não deixe, Senhor, que o tapa da vida, o empurrão da vida nos leva para trás, mas que o Senhor fortalece nós para que nós possamos ir avante, que nós possamos caminhar com o Senhor. Ó Deus, nós buscamos essa fortaleza, porque assim está escrito no Salmo 28, também no Salmo 29, que o Senhor é a nossa força. Nenhum mal nos sucederá, que nenhuma praga, nenhum mal venha suceder, é adentrar as nossas portas. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, a nossa família, abençoa, Senhor, os nossos vizinhos, a nossa cidade, aumenta a fé, Senhor, desse povo. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, a Tua misericórdia, nós clamamos por Tua graça, Senhor. Apresentamos, Senhor, cada nome que nós escrevemos nesse caderno, essa semana e as semanas anteriores. Ó Deus, tem pessoas que nós estamos orando desde ontem. Então, ó Pai, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor remova, Senhor, essas pessoas desse cativeiro. Remova, Senhor, todo tipo de embaraço, todo tipo de espírito que tranca o caminho, que bloqueia as coisas para que elas não venham a acontecer. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, vai cancelando todo laço de inveja, vai cancelando todo laço de impregnação. Ó Deus, vai cancelando, Senhor, e vai libertando, Senhor, essas vidas. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, vai tocando, Senhor, vai tocando nessas pessoas e vai abençoando. Pai, coloca suas mãos do alto da cabeça, as plantas dos pés. Ó Deus, começa a tirar esse jeito ruim, como se fosse uma angústia, como se fosse uma falta de sono, como se fosse assim, um trauma na alma.
Ó Deus, no nome de Jesus, vai repreendendo, Pai. Repreende, Senhor, esses maus pensamentos, esse pensamento de vítima, esse pensamento de mesmice, esse pensamento eu não vou conseguir, esse pensamento que traz a pessoa para baixo. Mas no nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo que está aqui no nosso meio, começa a tocar no ombro dessa pessoa e dizer: meu filho, minha filha, você veio aqui, você está aqui, porque eu te trouxe aqui, e eu hoje vou fazer a diferença na tua vida, porque a tua palavra diz que nós pedimos crendo, o Senhor faz, Pai. Então que essa palavra venha se cumprir no nosso meio, venha se cumprir na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, venha se cumprir na minha vida, Senhor, venha se cumprir nas nossas famílias. Ó Deus, nós estamos pedindo a cura, a libertação, nós estamos pedindo fortaleza, nós estamos pedindo prosperidade, Senhor, nós estamos pedindo bênção sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida. Nós colocamos a nossa finança, nós colocamos o nosso salário diante de Ti, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso salário. E assim como está escrito, o Senhor livra da lagarta e do pulgão. Então o Senhor repreende, Pai, o devorador. Repreende, Senhor, o bloqueador. Repreende, Senhor, todo tipo de espírito que bloqueia, Senhor, a nossa finança, o nosso caminho, que suga o nosso ânimo, Pai. Então, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor coloca uma dose do Teu Espírito sobre as nossas vidas, e que nós possamos ser cheios da Tua graça, do Teu poder, que nós saímos daqui hoje cheios de vigor, nós saímos daqui encorajados, nós saímos daqui fortalecidos pela Tua presença, pelo Teu poder. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, vai tocando, Senhor, vai tocando nos nossos corações. Ó Deus, o Teu poder, a Tua graça, a virtude do Senhor, vai adentrando sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, essa pessoa que busca, Senhor, pelo Teu Filho, essa pessoa que clama pela Tua família, essa pessoa, Senhor, que está fazendo mais um ano de vida. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, abençoa essa casa, abençoa essa família. Toca, Senhor, com o Teu Espírito Santo sobre essa casa. Ó Deus, no nome de Jesus, traz fortaleza, traz libertação, dá saúde, Senhor, e fortaleza para essa família, para essa pessoa. Ó Deus, nós buscamos, Senhor, a Tua face, a Tua santidade, e nós pedimos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, pedimos a Sua graça mesmo, Senhor, e a virtude do Teu Espírito Santo sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Ó Deus, nós pedimos a plenitude do Senhor sobre essa alma. Em nome de Jesus, nós vamos clamando, Senhor, o Teu poder. Ó Deus, no nome de Jesus também nós buscamos de Ti, Senhor. Nós buscamos a Tua presença, Pai. Nós pedimos que o anjo que tocou no ombro de Elias, quando Elias estava enfraquecido debaixo daquele jupileiro, e o Senhor enviou Teu anjo com um jarro de água e com aquele pão assado na brasa, e disse: come, meu filho, e beba, porque o seu caminho é longo, que você seja saciado com esse pão, com essa água. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Então, que você receba água viva, que você receba esse alimento vindo de Deus, que você possa ser tocado e ser cheio do Espírito Santo, que você possa ser fortalecido com a presença do Senhor. E no nome de Jesus, Pai, nós clamamos sobre a vida dessa pessoa, nós clamamos sobre a sua família, nós buscamos, Senhor, a Tua face e colocamos, Senhor, do alto da cabeça as plantas dos pés, pedindo a Tua bênção, a cura, a libertação. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor, portas abertas,
Pedimos, Senhor, que tudo aquilo que está trancado, que está impedindo a felicidade, impedindo a prosperidade, impedindo tudo aquilo que nosso coração almeja de Ti, Pai. Nós não queremos bens e nem riqueza, mas nós queremos, Senhor, aquilo que é necessário para as nossas vidas. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, destranca, Senhor, o caminho, destranca, Senhor, e abre as portas do céu e derrame bênção, Senhor, e repreende, Senhor, todo tipo de mal, todo tipo de muralha, Senhor, que o Senhor faça, Senhor, a libertação e que ele possa ver o horizonte e possa ver a Tua graça, as Tuas mãos mover sobre a vida dele ainda por esses dias. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Ó Deus, no nome de Jesus também, nós buscamos, Senhor, cada intenção, cada pedido que nós colocamos diante de Ti, Senhor. Hoje, nesta hora, Senhor, nós buscamos a Tua presença, nós buscamos, Senhor, o sentido da vida, nós buscamos a paz que excede do Teu trono. Nós viemos, Senhor, em busca de algo muito importante para nós, que é a nossa salvação, que é a nossa morada eterna. E hoje o Senhor apresentou para nós como sendo e é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor é o único caminho que nos conduza ao Pai. E Tu estás no Pai, e o Pai está em Tu, e nós estamos contigo, e o Senhor está conosco. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós oramos também, Pai, pelo agricultor, oramos, Senhor, pelas pessoas que plantam, as pessoas que cuidam da nossa merenda, da nossa mistura, Senhor, o alimento cardíaco, o alimento da hortaliça. Ó Deus, abençoa aquelas pessoas com bom tempo, Senhor. Abençoa também, Senhor, toda a autoridade que está sobre nós, toda a polícia, todo o bombeiro, todos os médicos, todo tipo de político, prefeito, governadores. Abençoa esse povo, Pai, e dê discernimento para eles conduzir a cidade, para eles conduzir o Estado, para eles conduzir o país, para eles governar o mundo em harmonia. Ó Deus, mais uma vez nós pedimos que o Senhor repreende esse resíduo da sua pandemia, Senhor, dessa pandemia que está ainda causando alguns estragos em muitas famílias. E hoje, Senhor, me veio a lembrança, Pai, que o Senhor disse que quando nós edificássemos o altar e consagrasse a Ti, o Senhor punhava a mão sobre a pandemia. E assim nós fizemos, e o Senhor colocou as mãos realmente na pandemia. E nós podemos ver as mãos do Senhor abençoando esse povo, abençoando essa geração. Mas ainda tem esse resíduo. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor estenda as Tuas mãos, Senhor, e através da sombra das Tuas asas, o Senhor elimina esse espírito viral, esse espírito de morte, esse espírito diabólico. Nós clamamos, Senhor, porque nós cremos. Assim como o Senhor revelou que vinha, o Senhor falou que muitos morreriam, o Senhor falou que as coisas ficariam 3 vezes mais caras, e o Senhor falou que punhava a mão, e o Senhor falou que libertava, e assim está acontecendo. Mas no nome de Jesus, Pai, que as Tuas mãos pairem sobre a terra inteira, e de uma vez por todas, Pai, no nome de Jesus, como está escrito na palavra,
Se nós pedir, crendo em teu nome, o Senhor os farei. Assim está escrito. Então, que essa palavra se cumpra, Senhor. E que esse espírito de pandemia desapareça para nunca mais ser falado, a ponto de ninguém mais ser contaminado, dizendo que é coronavírus. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que esse vírus desapareça da face da terra e não seja mais lembrado. Em nome de Jesus, Pai. Às vezes nós falamos, como pode falar que não é lembrado? Porque o Senhor faz isso. Então, ó Deus, que as pessoas não venham mais lembrar dessa pandemia, mas que o Senhor coloque as mãos sobre os nossos corações e faça o nosso coração um coração semelhante ao teu, um coração voltado para a tua palavra, um coração voltado ao amor ao próximo, um coração alegre, um coração cheio da tua presença. Ó Deus, nós clamamos também pelas nossas crianças, Pai. Que o Senhor livra elas do homem sanguinário, livra elas, Senhor, de todo tipo de oferenda e de todo tipo de ritual maligno. Que o Senhor livra essas crianças de todo tipo de entrega, Pai. E que o Senhor cancela, Senhor, todo o sangue de animais. Que o Senhor cancela todo tipo de sacrifício. Que o Senhor abençoa, Senhor, os nossos idosos e toca no coração dos jovens. Que o Senhor abençoe esse casal e dê sabedoria, tanto para o homem quanto para a mulher, para que eles tenham uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de harmonia, juntamente com a tua presença. Ó Deus, no nome de Jesus, livra os nossos jovens de todo ataque do maligno e cubra-nos com o teu sangue e protege-nos e guia-nos pela vereda da sua justiça. O Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Guia-nos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, engrandecido é o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Graças nós te damos. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo. A todos que nos acompanhou pela live, que Deus te abençoe. E segura na mão de Deus e deixa o Espírito conduzir a sua vida. Deixa o Senhor, que é o nosso pastor, te levar pelas verdejantes pastagens, pelas águas tranquilas, aonde não há jacaré, não há devorador, não há predador, mas que o Senhor nos conduza diariamente, a todo tempo. Estenda as tuas mãos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarda. Amém. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te conceda graça. Amém. Que o Senhor inclina para ti o teu rosto e te dê a paz. Amém. A paz sobre a sua casa, a paz sobre as suas finanças, a paz sobre a tua alma, a paz sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos aplaudir o Senhor? Graças a Deus. Um ótimo término de sexta-feira e um abençoado final de semana, em nome de Jesus.